E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco de um estilo de pintura que eu pinto, na verdade. Todas as minhas pinturas eu pinto com esse estilo e eu vou estar mostrando um pouquinho a origem, como que surgiu esse estilo, por que eu não pinto de um jeito mais clássico, tá? Eu separei dois livros aqui que eu já li, que eu já folheei alguns, né? Na verdade eu não li inteiro, é mais assim pra gente tá dando uma estudada em estilos artísticos. E esses estudos, esses livros me ajudam muito a eu entender aonde que se encontra o meu estilo de pintura dentro dos estilos de arte no geral, tá? Eu vou pegar dois livros aqui, que tá aqui no chão. O primeiro, gente, é esse aqui do Leonardo da Vinci, é uma biografia, tá? Do Walter Isaacson, que ele é bem legal esse livro, ele é bem denso, é um livro assim muito legal. E esse livro aqui, ele conta a história todinha do Leonardo da Vinci, desde o início, criança, e vai contando, é uma biografia, né? Só que é o seguinte, eu me interessei mais aqui nesse livro pelo processo de pintura dele, como que ele realizava as pinturas, como que ele fazia os procedimentos de colocar, né, as camadas. É isso que eu vou estar entrando aqui mais pra frente. E eu vou fazer um gancho, eu vou voltar a falar dele um pouco daqui a pouco. Eu vou fazer um gancho com outro livro, com outro artista que eu sou muito fã. Quem não é fã desse aqui, né? É esse aqui, ó. Esse livro aqui, gente, por incrível que pareça, é mais uma coleção, uma coletânea do Monet, Claude Monet, o impressionista. E assim, aqui tá toda a sua biografia artística. Conta um pouco da história dele, mas é mais a biografia artística. Vai mostrando desde as primeiras obras, quando ele fazia caricatura, quando era bem novo, e até o final da vida dele. E é muito legal, gente, que assim, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ele tá bem capenga, ó. Tá? É bem legal você estudar os grandes mestres e tentar inserir esses conhecimentos dentro do seu trabalho. Isso é muito importante. É isso que eu vou estar falando aqui agora. Que é o seguinte, por que eu peguei esses dois artistas para estar dando uma pincelada aqui e falar um pouco do meu trabalho também? Que, por exemplo, um artista, o primeiro, Leonardo da Vinci, é um artista renascentista, e o estilo de pintura dele é uma pintura, eu tô falando assim, um procedimento de pintar, tá, gente? É uma pintura direta, era uma pintura indireta, na verdade, uma pintura indireta que a gente chama de, tem esse nome de velaturas ou veladuras, que são, a pintura ela é exercida através de camadas. Então assim, a gente vai colocando uma camada por cima da outra para fazer, é como se fosse uma aquarela, né? A aquarela também tem esse procedimento da gente ir pintando uma camada por cima da outra, tá? O Leonardo da Vinci, ele era assim, um mestre nessa questão das veladuras. Por isso que as pinturas desses grandes mestres da antiguidade demoravam muito para secar, porque ele tinha que pintar, eles faziam os estudos primeiros anatômicos, vários estudos anatômicos antes, né? Com o modelo ficava ali parado na frente dele, e ele tinha que primeiro fazer um estudo, um croquis, um desenho, né? Depois ele quadriculava aquela imagem, passava aquela imagem para a tela ou para super. Não era nem tela, na verdade, galera. Tem muita gente que se engana, porque na época não existia pintura em tela, era pintura em madeira. Esses quadros, na verdade, eram quase todos pintados em madeira. Isso é bem legal a gente saber. E assim, essas pinturas, pelo fato de ter essas veladuras ou velaturas, né, demorava muito. Então assim, e era um estudo muito científico mesmo. Uma cor, era uma mistura óptica também, que era uma cor sobressaindo na outra. Qual que era a terceira cor? Né? Se eu colocasse mais uma camada, ele queria refletir as camadas do fundo. Era um estudo bem aprofundado mesmo nessa técnica, tá? Só que é o seguinte, esse estudo, tem muitos artistas hoje em dia que ainda fazem esse tipo de pintura. Não é o meu caso, eu não faço esse tipo de pintura. Eu estudei o estilo clássico, mas eu busquei outros meios de reproduzir imagens, né? Pinturas no geral. E assim, eu acabei, através desses estudos,
olhando também para os impressionistas. Os impressionistas é um estilo de pintura rápida, muito mais rápido do que os renascentistas, que eles pintavam com uma camada só e assim, uma tinta bem rápida, pelo fato de eles queriam pintar o tempo, eles queriam pintar aquele instante daquele tempo. Então eles tinham que pintar por volta de 40 a 1 hora, uma pintura no máximo, e geralmente era o ar livre. Então surgiu aí um termo que é a pintura direta, através dos impressionistas. E essa pintura direta começou a se revolucionar, tá? E começou a entrar em estúdios, que é uma pintura direta. Com a invenção da fotografia, ajudou bastante na hora do artista, né? Como eu que faço hoje o realismo, conseguir reproduzir uma imagem, tá? Através de uma fotografia, só que com o método direto, que é exatamente o mesmo método, não aplicação. Fiquem espertos que a aplicação da tinta é diferente. Eu não aplico a tinta da mesma maneira que os impressionistas, nem o renascentista, o Leonardo da Vinci, por exemplo, tá? Então, assim, por que eu falei isso tudo até agora aqui? Pelo seguinte, tudo que a gente faz hoje, você que é artista, você que me acompanha, você que deseja aprender a pintar, desenhar, tem uma origem lá atrás, nesses caras, nesses mestres, né? Nesses grandes mestres. Então, assim, cabe a gente que quer aprender a pintar e desenhar, começar a se espelhar em alguém que você admira. Essa foi a busca que eu tive. Eu, na verdade, eu comecei a buscar novos meios. Na verdade, o meio clássico de pintura não me satisfez, eu não curti muito o processo, essa foi a verdade. Eu não curti tanto o processo de estar ali, pintar com uma camada, vários diluentes, vários médiums, né? Que eles chamam de médiums, a gente chama de médiums, né? Que são os óleos de linhaça, secante de cobalto, essas coisas que a gente utiliza para pintura a óleo. E eu fui, através de testes, não só aceitando aquilo ali como conhecimento que eu tinha que seguir à risca, mas fazendo meio que testes na tela mesmo. Poxa, qual que é o melhor pincel? O meu professor falou que era esse, mas e se eu tentar outro tipo de pincel? Se eu tentar fazer de uma maneira diferente? Se eu tentar, por exemplo, ao invés de dar pinceladas grandes, como muitas pessoas pintam, áreas grandes, né? Eu pegar um pincel menor e começar a fazer de uma maneira um pouco diferente. O que isso vai acontecer? E foi aí que eu comecei a descobrir, por conta própria, produzindo trabalhos, que existem maneiras diferentes de chegar no resultado que eu curti muito, né? Então, assim, a gente pode se espelhar nos métodos, mas você não precisa ficar à risca ali naquele método. Então, assim, esse vídeo é mais para eu dar esclarecer essa parte. Eu estudo bastante os grandes mestres, eu até falo com meus alunos aqui no ateliê que, por exemplo, nesse mesmo livro do Leonardo da Vinci, esse livro aqui, ó, eu estava lendo, e quando eu estava lendo uma parte do processo de pintura dele, eu li que ele gostava de diluir um pouco o contorno entre o rosto, poderia ser qualquer parte, uma maçã e o fundo. Por exemplo, entre o braço e o fundo, diluir, se misturar um pouco, uma parte com a outra. Isso imita o olho humano, tá? E assim, eu li isso e fiquei muito curioso em testar isso. E assim, quando eu fiz isso num trabalho meu, eu vi que realmente fica com um resultado muito melhor do que do jeito que eu fazia. Eu falei assim, caramba, uma coisa que o Leonardo da Vinci está me falando. Então, assim, isso é muito legal porque eu falo para meus alunos que um livro, um escrito que você escreve hoje pode estar ajudando pessoas no seu futuro. Isso é bem legal, você estar anotando seus estudos, escrevendo observações importantes, isso é bem legal. E assim, sempre buscar conhecimentos e maneiras diferentes de você estar fazendo um trabalho, tá? Isso é muito importante você estar observando, estudando, para estar evoluindo a sua pintura, o seu desenho.
beleza? Esse vídeo é mais só para você que curte meu trabalho, que deseja saber um pouco mais sobre esse meio artístico, esse meio de como que um artista faz os seus quadros, o seu meio de trabalho, tá? Lembrando que se você ainda não é inscrito no meu canal e deseja saber mais coisas, saber o dia a dia, se você curte meu modo de estar passando aqui o meu dia a dia, as minhas observações, o meu conteúdo, se inscreva, clica no sininho que está aparecendo aqui embaixo, não sei se é aqui desse lado ou do outro, tá? Lembrando que eu tenho meu curso de pintura a óleo realista, onde que eu ensino todo o meu método que eu acabei de falar aqui para vocês, que é a pintura direta, tá? Para você conseguir obter resultados como esses que estão aqui atrás de mim, a pintura que eu ensinei lá dentro do curso é essa aqui que não está aparecendo no vídeo, só um pedaço. Tá legal? O link do curso está aqui embaixo, tá bem aqui embaixo. Se você quiser saber também e quiser me acompanhar o meu dia a dia mais de perto lá no Instagram, eu estou sempre colocando novos stories falando sobre o meu dia a dia dos alunos, mostrando dicas, tutoriais bem legais, tá legal? Beleza, gente? Qualquer coisa, pode comentar aqui embaixo também se você gostou do vídeo, se você não gostou, se tem alguma coisa que você possa me ajudar, temas para eu estar gravando vídeos novos, tá legal? Gente, beleza? Valeu, até a próxima.